Vamos conversar sobre uma coisa que acontece muito em discussões de economia e política, que é o argumento histórico genérico. Isso pode ter algum nome de falácia, depende de em qual você quer colocar, não importa no fim das contas, mas vamos lá. Porque o que é o argumento histórico genérico? É quando alguma pessoa quer embasar alguma política, ou alguma coisa que tem que ser, ou não tem que ser, ou tem que fazer, ou tem que deixar de fazer, enfim. E ela faz aquele argumento bem amplo para dizer que não, na antiguidade, os antigos achavam as coisas assim e faziam isso. E daí tal coisa aconteceu, né, porque as pessoas pensavam assim, e isso gerou isso que é porque as coisas são hoje. Você fala, ah, legal, ok. Que livro que você leu sobre isso? Da onde você tirou? Fonte. Qual é a sua informação sobre isso? E o cara vai responder duas coisas, de maneira geral. Todo mundo sabe que isso aconteceu. Não, mas ok, fonte, tem alguém que elaborou isso, tipo algum livro? Ou o cara vai responder alguma coisa que no fim das contas é o meu livro de história do primeiro ano do ensino médio. Ou alguma coisa assim que vai responder. Muito raramente alguém foi estudar sobre o assunto mesmo. E em alguns casos, isso é até hilário, não tem fonte. O cara fez alguma afirmação que ou é impossível de demonstrar, ou não existe alguém que fez um estudo sobre isso na história de ever. O cara só tirou isso do ar. Ou todo mundo sabe e acredita nisso, só que não tem nenhuma fonte disso, inclusive não tem nem como sequer verificar essa afirmação. E um monte de gente cai nesse argumento histórico genérico, porque, é senso comum que tal coisa aconteceu, embora não tenha nenhum historiador que fale sobre isso. Isso acontece bastante. E um exemplo que eu acho massa, pra vocês verem como isso é normal. Os Sapiens do Harari. Eu tenho várias críticas a esse livro e ao autor e o outro livro dele, e tem vários momentos hilários de argumentos que ele faz assim, mas esse aqui é um dos melhores. Ele tá falando sobre capitalismo, página 318, e ele tá tentando explicar por que não tinha tanto crédito no passado. Na antiguidade, de novo, é genérico, na antiguidade, né, 10.000 a.C. até 1734, talvez, né? Na antiguidade, não tinha muito crédito, não era muito amplos empréstimos. Primeiro, como é que ele sabe que não eram muito amplos? Ele foi lá e checou, mas ele tenta justificar. Ele fala, olha, o problema é que as pessoas raramente queriam conceder muito crédito porque não confiavam que o futuro seria melhor que o presente. Geralmente acreditavam que os tempos passados eram melhores do que a sua própria época e que o futuro seria pior ou, quando muito, igual. Fonte! Nada! Ele simplesmente fala, olha, as pessoas da antiguidade acreditavam que o futuro ia ser igual ou pior, e por este motivo elas não emprestavam dinheiro um pros outros, ou viam sentido nisso e tudo mais, ou não tomavam crédito, enfim. Primeiro, as pessoas... Você não consegue ficar muito mais genérico do que isso, certo? Ele investigou as culturas maias e incas pra ver, porque a gente destruiu tudo que existe da cultura, a gente só sabe o que eles têm por pedras que a gente encontra no meio do mato, a gente não sabe como é que... Você sabe se eles tinham... Não, ok. Ele investigou todas as culturas pra ver sobre isso, ou se não tinha algumas que... Na verdade, não, eles tinham uma grande quantidade de crédito, tipo, Renascença, Itália, alguma coisa assim, não, nunca ouviu falar? Uma cultura assim, chamada italianos, na Renascença... Lembra dos murais, tal, Capela Sistina, alguma coisa assim, tinha crédito pra caramba? Não tinha, e não tinha porque as pessoas achavam isso. Como é que ele sabe que as pessoas achavam isso? Como é que todas? Não tem nenhuma cultura que não acreditava nisso, nada, nenhuma. E qual é o estudo? Qual é a fonte? Qual é o cara que fez um levantamento de todas as culturas? Não, isso é uma afirmação histórica, genérica, e... Mesmo que as pessoas acreditassem que no futuro as coisas vão ser iguais ou piores, isso não quer dizer que elas vão deixar de tomar crédito ou não. Você não consegue adivinhar o motivo das ações das pessoas, certo? Por que se construiu a esfinge? Bom, a não ser que você encontre um papel ali do farol falando, não, eu construí porque um dia eu tomei um porre muito louco. E daí eu falei, não, vamos construir um gato. Entendeu? Ok, mas você pode fazer suposições e tudo mais, mas você vai ter que encontrar evidências, fazer alguma coisa e tudo mais. Agora, por que na antiguidade, certo, por alguns milhares de anos, as pessoas não emprestavam dinheiro? Não, era por um motivo constante sobre uma opinião que eles tinham, que eu tô dizendo que eles tinham. Com nenhuma fonte. Isso passa. Esse livro é um best-seller internacional. Outro exemplo de argumento histórico genérico é o feudalismo. Não, porque isso é feudalismo.
Cara, tem um livro muito bom que eu recomendo pra vocês, que é da Susan Reynolds, que se chama Fiefs and Vassals, The Medieval Evidence Reinterpreted. E o livro é muito bom, e no primeiro capítulo ela já destroça, porque ela fala, o negócio do termo feudalismo é que, de maneira geral, assim, boa parte dos historiadores é só de um viés marxista, tem outros e tudo mais, mas ele é usado o seguinte: se concebe na sua cabeça o que é feudalismo, ok? Ah, ele é uma relação assim, 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 assado, em que você tem um vassalo e ele não pode sair e tal. Aí você tem, né, essa imagem, e daí você vai pela história e fala, ah, isso meio que parece isso aqui, pô, feudalismo. Ah, isso aqui também parece, pá, feudalismo. Então aí você pega duas culturas diferentes, com 500 anos de distância, chama as duas de feudalistas e fala, não, era a mesma relação jurídica. Quando não era nada. Inclusive, feudalismo na França no século 8, 11, 14 e 16 e 21 hoje, significam, na cabeça das pessoas e na prática, como era colocado, instituições legais e relações jurídicas entre os indivíduos muito diferentes. Ah, em algumas o cara pode sair da terra, outras não, outras o cara é obrigado, mas a gente tem aquela coisa, não. Feudalismo é quando, né, a pessoa, ela tem uma terra, mas não é dela, né, tipo, tá de aluguel do cara do feudo, e daí ela é obrigada a trabalhar nas terras do senhor por 2 ou 3 dias, mas daí ela pode trabalhar nas delas e tudo mais, e isso não aconteceu em nenhum ponto em vários países. Tipo, não, simplesmente, não. Em alguns pontos você tinha servidão, em alguns países não, em alguns países você tinha por muito tempo, em alguns países, em alguns locais teve, mas não deu muito certo, uma galera foi presa e morreu por causa disso. Você tem várias oscilações de o que era, porque ela faz esse argumento também muito bom, quando a gente fala, quando os historiadores vão olhar assim, feudo, o que eles procuram é, ah, não, pera, tem essa palavra aqui que é sei lá, fidum, tem a palavra fidum aqui colocada, que pode ser um autor espanhol que usou. Então a gente acha que isso aqui é feudo, então quando ele se refere a feudum, a gente vai presumir que ele tá falando de feudalismo. Porque, claro, ele, em 1245, sabia o que o Marx ia falar séculos depois sobre feudalismo, e era exatamente disso que ele estava falando. Claro que não. Eram relações muito diferentes, eram instituições, histórias muito diferentes. E quando a gente diz a Europa feudalista, é como se você falasse hoje e falasse, olha, tem um período da história que é o período modernista. De quando que é esse período? 1650 até 2018. É o período modernista. Né? E o período modernista se classificava por relações assim. Aí você explica uma coisa que, cara, não. Não vai ser uma descrição minimamente adequada de o que era a sociedade ou quais eram as relações entre os indivíduos. Mas a gente tem esse argumento. E muitas falácias históricas, falácia é um termo usado aqui um pouco, né, solto, digamos assim. Muitos erros históricos são feitos de argumentos históricos em cima de feudalismo, dizem assim, ah, no feudalismo tinha muita pobreza, e daí o Estado se consolidou, né, o Estado absolutista veio, centralizou, tirou o poder dos duques, dos barões, centralizou, colocou uma constituição, e daí foi bala. Aí veio o crescimento econômico. Você fala, ok, fonte. Meu livro de história da 8ª série. Quase sempre é isso. Você tem vários momentos históricos. Isso é outro tipo de falácia histórica que acontece. Antes era muito ruim e hoje é muito bom. Portanto, todo o desenvolvimento econômico foi uma linha reta sempre crescente. Existe mais ou menos essa falácia. Ou ela é uma parabólica, assim, ela nunca faz tipo isso. Ou tem períodos de crise, ou não existiu um período de prosperidade lá atrás, ou se tem, foi num... Esse tipo de falácia existe, e a galera presume, não, se hoje tem riqueza e tem Estado, e forte centralizado, e no ano 1400, 1200 não tinha um Estado forte centralizado, então tinha pobreza. Lógico, né? Você vê esse tipo de argumento assim, e daí você percebe, tem um livro muito bom que é do Murray Rothbard, que é The Austrian Perspective on the History of Economics. É um livro muito bom em que ele mostra, olha, é o seguinte, na verdade, no século 13 e 14, a centralização de poder do governo francês trouxe uma pobreza gigantesca, destruiu boa parte do comércio europeu, e sim, existia comércio, porque também tem essa falácia histórica feudalista de que não tinha comércio, tipo, você sai na estrada, você vai ser assaltado por arqueiros misteriosos, tipo, eu tinha essa visão até uns 19 anos de idade, mais ou menos. Você meio que pega isso no livro de história da escola, assim, mas enfim. Você teve toda essa consolidação, isso destruiu uma boa parte do comércio europeu e isso criou uma era de pobreza gigantesca, sendo que antes, no século 11 e 12, você tinha já um renascimento significativo acontecendo na Itália, com grandes pensadores econômicos, inclusive, fazendo um grande debate econômico e descobrindo teorias econômicas muito boas, inclusive pré-austríacas em vários aspectos, e em alguns aspectos até superiores do que o Adam Smith, ou até alguns economistas modernos, inclusive. E esse comércio existia riqueza, e daí veio o Estado e cagou tudo, entendeu?
Que nem Carlos Magno também. Carlos Magno, ele conseguiu parar os muçulmanos, sim, mas daí depois ele fez um impériozinho, fez controle de preço pra caramba e estourou tudo. E daí, então, você teve riqueza, e daí veio um estado francês, né, consolidando Carlos Magno, e cagalhou o troço inteiro. Isso aconteceu. Isso eu tô falando assim, só de França. Aí ela falou, não, mas no feudalismo era pobreza, e daí o Estado centralizou tudo e enriqueceu. Na Polônia? Você já... E na Polônia? Você já leu sobre... Tem algum livro que fala sobre isso? Não, mas aí eu quero fazer esse argumento histórico genérico e passa, e é engraçado pra caramba. Outro argumento histórico genérico massa, eu já fiz um vídeo inclusive sobre isso, é a bolha das tulipas. Não, porque olha, eu vou te dar uma prova de que o capitalismo especulativo falha. As pessoas, elas são burras, elas não sabem investir. E o caso foi a bolha das tulipas na Holanda, em que as pessoas começaram a comprar tulipas e o preço subiu um monte, daí todo mundo percebeu que era burrice e nunca mais comprou. E quase tudo que você vê hoje de literatura escrevendo isso conta essa historinha. E quase nenhum deles viu as fontes. Eu fiz um vídeo que eu vou às fontes disso e falo, na verdade, tinha muito mais coisa rolando, ok? E tem muito mais informação sobre isso. E ainda assim, a informação que a gente tem é relativamente incompleta, então calma lá. Mas esse argumento é feito. Mesma coisa, esse argumento também acontece muito, especialmente quando os caras estão tentando debater libertarianismo. Porque o Rockefeller, da Standard Oil, era um monopolista. Tá bom. Digamos que ele era. Aonde você leu isso? No meu livro de história do primeiro ano do ensino médio. Você leu uma biografia do Rockefeller? Você leu alguma coisa assim sobre o caso da Standard Oil? Você sabe qual era a acusação de monopólio? De por que eles eram acusados de monopólio? Não li nada, eu só tô repetindo o senso comum, que eu nunca me dei o trabalho de conferir em nenhum nível ou forma de que a Standard Oil era um monopólio. E daí o Estado foi lá, quebrou e tudo melhorou. Quando simplesmente não é o caso, eles não eram um monopólio. A fatia de mercado deles já estava caindo antes deles tomarem o processo, e enfim, isso dá um vídeo inteiro, mas isso é muito feito. Porque daí teve vários cartéis acontecendo nos Estados Unidos ao longo do no fim do século XIX, começo do século XX. Isso é um argumento que é muito mais feito nos Estados Unidos, e é completamente falso no sentido de que, assim, sim, vários empresários tentaram fazer cartéis e monopólios, e todos eles deram errado. E daí eles foram pro Estado, pedir pro Estado criar agências de regulação para cartelizar a economia. A origem de agências de regulação é propositadamente cartelização. E é justo por causa dessa ignorância histórica que muitos economistas hoje defendem agências de regulação e falam, não, mas é que infelizmente elas podem às vezes ser usadas para cartelizar o mercado, mas isso é uma consequência indesejada. Não! Essa é a ideia. Esse é o intuito original desta política. Regulação era só uma baboseira que eles colocaram em cima. Mas se faz o argumento histórico genérico de que não, tinha monopólio e tudo mais, e daí você tem, isso sempre foi um problema, mas daí veio as agências de regulação e a gente melhorou. Por quê? Porque antes era pobre, antes tinha mais pobreza nos Estados Unidos, hoje tem mais riqueza, e antes não tinha agência de regulação, e hoje tem. Portanto, agências de regulação geraram riqueza. Você vê esse tipo de... Quando eu falo assim, a babaca... Mas você vê isso colocado em livros de economia como se fosse... não, é isso aí mesmo. E só pra encerrar também, um que eu adoro também, é um que é o argumento histórico genérico daquela, tipo, amplamente citado, nunca lido, Rousseau. A galera fala, não, porque o Rousseau defendia o contrato social, e defendia não sei o quê, porque ele achava porque o bem comum, e tem que ter o legislador e tudo mais, o quê? Não, pera, você tá usando essas palavras, né? Tem que ter o legislador. Você lembra daquela parte em que o legislador, segundo Rousseau, ele não tem que ter o consentimento das pessoas, realmente ele é uma pessoa iluminada, então o dever dele é obrigar as pessoas a seguir as leis porque é o que elas querem, mas elas não sabem porque elas são burras demais, mas ele tem autoridade de fazer isso, o que é um outro jeito diferente de dizer assim, ditador totalitário sanguinário. Você leu essa parte ou você só viu assim, legislador e pensou, é tipo um deputado federal? A galera viu essa parte? Talvez. Tem um podcast muito bom do Tom Woods, vai estar na descrição também pra vocês verem, em que ele entrevista tá aqui nas minhas anotações, o Jared Casey, que também tem um livro muito bom que se chama Freedom's Progress, 900 páginas, um livro muito bom, mas enfim, ele tem um capítulozão lá sobre o Rousseau. A galera falou, não, porque o Rousseau estava buscando o bem comum. Mas você leu aquele troço que o Rousseau fala sobre o bem comum, ou você só pensou assim, não, bem comum é aquilo que as pessoas votaram, né, que as pessoas acham. Não, isso não tem nada a ver com o que o Rousseau estava defendendo. Então assim, você tem esse argumento histórico genérico do Rousseau, ninguém leu, ninguém foi conferir, ninguém se deu o trabalho de uma crítica dele,
mas joga isso na mesa, sai correndo e amplamente aceito. Então assim, gente, cuidado com isso. Eu não tô querendo aqui nesse vídeo dizer eu sou manjador de história, eu li Rousseau pra caralho. Não, eu li um pouco dele, eu já vi várias críticas dele, mas eu não sou um expert em Rousseau, nem como lugar, eu não sou um expert em nenhum autor, ok? Mas eu já li o suficiente desses autores e de coisas de história, vários pontos diferentes, pra olhar e falar, não é bem o que me explicaram na 7ª série de história, né? Não que seja canalista do meu professor. Ele também, provavelmente, não tinha fontes muito boas, porque era tipo anos 90, né? Não, já era 2000 e pouquinho, né? Eu nasci nos anos 90, então assim. Mas não tinha tantas fontes boas. Hoje a gente tem internet, Amazon, tá? Um monte de acesso bom. Mas ainda assim, mesmo assim, é difícil você trazer esses livros e falar, não, pera aí, não era bem isso. Então assim, é muito fácil você saber que aquilo que você achava não é bem isso. O que era, é muito mais difícil saber. Mas assim, você lendo só esses livros já é o suficiente para você desenvolver um ceticismo muito forte sobre narrativas genéricas de história que são amplamente usadas por aí. Cuidado com isso. E esse vídeo também acho que serve de uma boa inspiração para pessoas que estão em história e são libertárias, liberais, etc, querem encontrar alguma coisa para pesquisa. Mano, tem coisa pra caramba, tá? Tem muita coisa pra você pesquisar e refazer, ir de novo às fontes e debater. Mas enfim, por este vídeo é isso. Tchau, tchau.